fazer uma calcinha usando a sua máquina doméstica. O nosso molde é formado por 3 partes: frente, costas e fundo. A frente e as costas vão ser cortadas uma vez no tecido principal e o fundo será uma vez no tecido principal e uma vez no forro, que é importante que seja de algodão. E agora temos a frente e as costas cortadas no tecido principal somente uma vez e o fundo cortado uma vez no tecido principal e uma vez na malha de algodão. Agora nós vamos começar a fazer a montagem pegando os 2 fundos e a frente. Pegue um fundo e posicione a parte menor para cima, depois pegue a frente. Você vai observar que essas são as laterais e essa daqui é a parte do fundo. Você vai posicionar ela bem certinha, encaixada na parte menor do fundo. Depois vai vir com o outro fundo e vai posicionar aqui colocando direito com direito, se for um tecido estampado. Deixe os 3 bem alinhados e alfinete. Depois, troque a sua agulha para uma de malha e o mais fininho possível. No meu caso, eu vou usar uma 9. Agora, a gente vai configurar a nossa máquina. Para costurar a calcinha, a gente vai usar o ponto zigue-zague. No meu caso, é o ponto C. Mas ao colocar no ponto C, ele fica assim, ó, grandão. Então, a gente vai precisar fazer mais algumas configurações. A primeira dela vai ser diminuir o tamanho do ponto. Eu vou deixar ele bem pequenininho, quase como se eu fosse fazer uma casa de botão. Que como a gente pode ver aqui, ele estava grande e fica mais próximo. E a segunda configuração vai ser diminuir a largura do ponto. Então, eu vou deixar aqui uma largura média. E quando você regular, ele precisa ficar assim, como se fosse uma costura reta, só que bem fininha e fechada. Depois, você vai passar uma costura de meio pé de máquina na parte em que alfinetamos, dando retrocesso no início e no final. É importante a gente fazer esse ponto para que a costura fique elástica aqui na malha. Depois disso, nós vamos embutir o forro. Você vai abrir o fundo, vai enrolar essa partezinha aqui da frente, vai pegar a parte das costas e vai observar onde é o fundo. Aqui são as laterais e essa parte maior aqui é o fundo. Vai colocar o fundo colocando direito do tecido com o direito da malha do tecido principal. Então, aqui tá o meu direito, vou colocar aqui e vou também enrolar essa partezinha aqui. Observe que aqui eu também estou fazendo um sanduíche. Então, aqui, ó, eu só abri essa parte pra cá, ela tava assim, eu abri ela pra cá, dobrei essa partezinha aqui pra dentro, observe que tanto aqui quanto aqui tá com acabamento, o avesso ele tá pra cá, e aí aqui eu coloco direito com direito. Essa partezinha fica aqui e automaticamente eu pego essa partezinha aqui do outro lado do fundo e coloco pra cá. E assim eu também tenho um sanduíche formado pelo tecido do fundo com algodão, a malha principal das costas e a malha principal do fundo. E aí você vai alfinetar da mesma forma e costurar também com meio pé de máquina. Depois de costurado, você vai observar que vai estar com uma costura aqui e outra aqui. Aí é só puxar essa partezinha aqui para fora e a gente observa que ela vai estar embutida aqui por esse lado e por esse lado. E a próxima etapa vai ser costurar as laterais. Aqui você vai colocar uma em cima da outra, vai alfinetar e vai costurar também com meio pé de máquina dos 2 lados. E uma coisa importante é que quando você for colocar aqui, você vai colocar direito com direito e essa partezinha aqui do forrinho de algodão tem que estar para fora, para você poder costurar e a costura ficar interna. Agora nós vamos colocar o elástico. Para isso, você vai medir a circunferência total da cintura e vai dividir ela por 4 e vai multiplicar por 3. Então aqui, 1/4 da minha cintura deu 17, que multiplicado por 3 dá 51. E você vai repetir esse mesmo cálculo nas outras partes. Então aqui você vai medir a circunferência total da perna, vai dividir por 4 e o resultado você multiplica por 3. Na hora de cortar, a gente vai deixar 2 centímetros a mais para o transpasse. Então tinha dado 51 e eu vou deixar 53. Agora você vai pegar o elástico e vai dividir também em 4 partes, dobrando ao meio e depois ao meio novamente. E vai marcar nas dobras, de preferência com algum marcador de tecido. E vai dividir também a calcinha em 4 partes. Aqui eu já tenho 2, então vou só dobrar ao meio e marcar aqui fora e aqui dentro. Depois você vai fechar o elástico também com ponto zigue-zague assim. Agora que o elástico tá fechado, você vai colocar a sua calcinha com o lado direito para fora, assim. Essa costurinha você vai colocar direito com direito, ó, união com união, em uma das laterais, fecha, e vai encaixar as marcações. Essa marcação aqui do meio você coloca aqui na outra lateral, essa daqui do meio você coloca aqui no meio, e do outro lado a mesma coisa. E aí ela vai ficar assim, ó. Então agora a próxima etapa que a gente vai fazer vai ser esticar e passar o zigue-zague aqui nessa parte. Porém,
Como vocês podem observar, fica um pouquinho difícil, então você pode pegar aqui os meios e colocar mais alguns alfinetes para te auxiliar. Ó, com mais alfinetes fica bem mais fácil da gente puxar para costurar. E agora a gente vai voltar para a configuração inicial, que era esse zigue-zague mais largo e maior. Então aqui na minha máquina eu vou deixar ele mais larguinho e um pouquinho maior, mais ou menos um 2,5. E essa costura que você vai fazer agora vai ser como se fosse uma espécie de overlock, então ela é mais na ponta aqui do elástico. Então, como você pode ver, essa costura vai abraçando o elástico conforme ele vai sendo costurado. E aí, você vai tensionar o elástico até essa partezinha aqui que tá sobrando ficar por igual para poder costurar. Só toma cuidado para não puxar demais, porque o elástico pode ficar desbeiçado. E aí é só fazer isso ao redor de todo o cós e da parte da perna, para ele ficar igual um overlock. Ó. Depois de costurar, a gente vai abrir esse elástico e a gente vai fazer um zigue-zague aqui em cima do tecido principal, sem vir aqui para a beiradinha do elástico. Ajeita ela assim, dá uma esticadinha também, e aí é só costurar. E aí, depois que você costurar, ele vai ficar assim, sem pegar aqui no elástico, e você vai repetir esse mesmo processo na barra e nas duas pernas. Depois de costurada, ela fica assim, ó, e como você pode ver, ela fica bem elástica, não corre o risco de quebrar o ponto e confortável.